tarde, seja bem-vindo a mais um programa Foca no Enem, o programa com aulas especialmente dedicadas a você que está aí em casa, estudando, se preparando para essa maratona de provas que se aproxima. E olha, hoje, vocês lembram que na semana passada foi uma aula muito recheada, muito boa, a gente viu aí literatura, também redação, e hoje é dia de estudar História e Geografia. Então se prepara que a aula, gente, já vai começar, porque aqui com a gente já chegaram aqui os professores. Sejam muito bem-vindos, o professor Henrique e o professor Olavo, aqui do Colégio das Neves. Primeiro, quero agradecer demais a presença de vocês aqui no nosso programa de hoje, viu? Obrigado, Vanessa. A gente está se sentindo em casa. Obrigado pelo convite e vamos que vamos. E mais do que se sentir em casa, quero que vocês se sintam de verdade na sala de aula, viu? Como se fosse aqui aquela aula descontraída que vocês já estão mais que acostumados, né, professor? Perfeitamente. Acredito que nós ficamos em casa quando somos recebidos dessa forma. Então, vamos em frente, que será uma tarde de muito aprendizado. Perfeito. E a ansiedade, hein, já está batendo aí nos alunos? Já, mas é natural da época do ano, a gente já está mais acostumado, porque todos os anos a gente enfrenta a mesma situação. Exato. Né? Mas, no caso dos meninos que estão fazendo a terceira série, é uma nova forma de enfrentar os cotidianos, mas vai dar certo. Perfeito. Então, professor Henrique Lucena e Olavo Vitorino, aqui, ó, a aula é de vocês. Fiquem à vontade. Boa aula. Muito obrigado. Obrigado. Galera, vamos lá. A gente pensou um pouco aqui de que maneira nós daríamos a nossa aula e eu e Olavo pensamos em questão da terra, exatamente a questão fundiária no Brasil, porque ela é uma recorrente tanto em história como em geografia, em vários Enems. Não há como a gente não falar de história do Brasil, não há como falar em geografia do Brasil sem falarmos sobre a terra, não é verdade, Olavo? Com certeza. Essa questão do território, da região, da paisagem, do espaço e do lugar é um tema central e ainda mais em um recorte que fala muito da nossa realidade, que não começa hoje, vem de resquícios de outras épocas e estamos aqui para poder contribuir dessa maneira. Exato, desde o período colonial que a gente tem exatamente essa relação, essa ideia, e as questões do Enem trazem exatamente isso. Então, se a gente for observar o título da nossa aula, já nos apresenta dentro dessa perspectiva uma questão fundiária. Por que uma questão fundiária? Porque ela se elabora do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. São várias matrizes das ciências humanas que podemos abordar a parte da questão fundiária no Brasil. E sua complexidade para o Enem diz respeito ao território, à legislação, à nossa condição de vida, à relação do urbano com o rural, dentre outros fatores tão complexos que fazem parte do nosso dia a dia e nem sempre nos lembramos. Então a gente pode mudar para o próximo slide para a gente poder começar efetivamente a nossa identidade da aula, tá? E aí a estrutura fundiária, ela se baseia no sistema de plantation. A ideia de plantation está muito vinculada a um conceito desenvolvido a partir dos princípios marxistas. É importante que se perceba isso. Não é certo, não é errado, nem é bom, nem é ruim. Mas é importante que se perceba a construção ideológica do termo para que a gente possa se aprofundar. Portanto, plantation é um conceito marxista para que a gente compreenda a grande propriedade de terra e sua forma de produção. A ideia está ligada ao latifúndio, por exemplo, à exportação, à escravidão ou uma mão de obra precarizada, não é mesmo? Isso. Os modelos que Henrique falou, de certa forma, fazem parte do nosso contexto e reverberam há décadas, inclusive há séculos, e explicam, por exemplo, parte daquilo que a gente tem hoje. Pois quando a gente fala, por exemplo, do plantation, a gente tem que lembrar da produção de commodities ou de produtos primários para exportação. Então, o plantation é aquilo que definiu o Brasil durante o período colonial, durante o Império e parte do Brasil contemporâneo também. Não é que no Brasil existe escravidão hoje em dia, mas existem trabalhos análogos à escravidão ou trabalhos muito mal remunerados que estão ligados a esse conceito, ao conceito da exploração de terra. E tem até uma coisa interessante, né, Olavo? Quando a gente fala sobre exploração da terra, não é apenas a ideia de produção sobre a terra, não. O latifúndio no Brasil ele tem uma característica típica que é de ser uma estrutura de terra que controla os indivíduos que moram dentro dessa terra ou que se estabelecem na produção na terra. Não é apenas a ideia de ser
um elemento de produção única, não. Cuidado. A ideia de dominar os indivíduos, de submeter os indivíduos, uma vez que a base econômica do país ou da época do período colonial era a agricultura. Então, ele vai além da questão da produção, mas da dominação dos sujeitos que habitam esses espaços. Sujeitos sociais, sujeitos políticos, sujeitos históricos. E essa é uma característica fundamental de se entender, partindo do processo de colonização, como o Henrique mesmo falou, e que foi empregada também em muitos países de clima tropical. Perfeito. É fundamental nós entendermos isso porque o colonizador europeu parte de uma realidade climática diferente e quando adentra nessas colônias que possuem esse clima mais tropical, equatorial, que é favorável para o crescimento de muitas plantas, de muitos alimentos, que inclusive são bases da nossa alimentação hoje, ele se depara com essa realidade e enxerga um potencial exploratório e assim o tempo vai passando e as coisas vão se tornando cada vez mais intensas. Exatamente, porque a questão do clima equatorial, do clima tropical, está diretamente vinculado àquilo que a Europa não tem ou àquilo que os Estados Unidos não têm e precisa ter ou quer ter. E aí daí que surge toda a lógica de exploração, toda a lógica de massacre, inclusive das populações que estão ligadas a esse plantation. E não são apenas populações nativas, são populações que foram trazidas para o continente americano como a população de origem africana, dentro desse sistema de escravização que norteou toda a produção brasileira até o século XIX. É o que é uma lógica muito cruel, porque se a gente parar para observar, o Brasil, né, Olavo? Ele se estabelece como uma nação escravagista até o século XIX, sendo uma das nações que durou mais tempo no mundo contemporâneo. Né? O Brasil vai ser praticamente o último país a abolir o sistema de escravidão. E isso acaba gerando impactações sociais que sentimos até hoje na produção de um racismo estrutural. Isso reflete também nos tipos de construção, isso se reflete também na relação do urbano com o rural. Isso, genial, e essa parte que Olavo abordou agora. É fundamental porque essa abordagem integrada, trazendo a perspectiva da história e da geografia, quando junta, tem um potencial muito grande de analisar criticamente o espaço geográfico. Perfeito. Podemos passar para outro slide. Então, esse plantation, ele está ligado, por exemplo, à formação do latifúndio para grande propriedade de terra. Não significa dizer que haja uma grande produção porque existe o latifúndio, não. Esse latifúndio faz parte das perspectivas identitárias da economia brasileira até os dias de hoje. Então, se liga nessa questão, tá bom? E esse latifúndio ainda permanece como um grande ponto de interesse, porque ainda assim os grandes produtores que hoje em dia são representados por seus herdeiros, permanecem com essa estrutura sendo replicada cada vez mais. Pois é, até quando você fala de uma modernização econômica, se entende essa modernização ligada à manutenção do latifúndio, que é um problema. Não estamos falando do agronegócio, mas é a maneira que o agronegócio lida. O problema não é esse tipo de atividade, é a maneira que ela se elabora, não controlando apenas a atividade da terra, mas as pessoas que estão ao redor dela. Essa é a crítica que se faz. Até para que você entenda isso, se for colocar numa redação, se for necessário você usar isso como um argumento, é pensar um pouco essa formação ligada basicamente à estrutura de poder e de desenvolvimento que o Brasil tem aqui. É fundamental também nós lembrarmos que até esse período, levando em consideração o início e o desenvolvimento do processo de colonização, a posse da terra não era como é hoje, por exemplo, adquirida por meio da compra e da venda. A posse da terra passava diretamente por uma influência e uma concessão da coroa portuguesa. Exatamente. A origem desse processo está diretamente vinculado a essas concessões dadas a uma elite que já vinha de Portugal dessa maneira, consagrando-se como fazedora dessa elite. Mas vamos caminhando e vamos passar o nosso slide. A monocultura é outro elemento. Quando a gente fala da monocultura, existe uma formação que é a criação de um único produto. Parece óbvio, mas é bom que fique claro em relação a isso. Essa produção de monocultura, ela gera inclusive fome e miséria. Hoje talvez não, mas no período colonial, com certeza ela gerou. Tanto é que foi necessário o rei de Portugal criar a chamada
lei da mandioca para obrigar que os senhores de engenho viessem a ter a produção de gêneros de alimentação, de maneira geral, fora a cana-de-açúcar. Mas se não foi a cana-de-açúcar, foi o café, foi a própria soja, o que limita, de certa maneira, a capacidade de produção econômica. Tanto é que perceba que outros países, inclusive os europeus, restringem a questão da monocultura. Agora, no Brasil, a justificativa que permeia isso é porque você tem grandes propriedades associadas à possibilidade de ter muita terra, de ter água disponível para a produção de monocultura. E como o foco é o mercado externo, nós, como países que fomos colônia até um certo tempo, acabamos que abastecendo esse mercado externo com esses materiais primários e esse mercado externo se aproveita dessa lógica de reprodução do capital. Pois é, essas commodities que o Brasil exporta dá a ideia, de maneira geral, que o Brasil tem grande riqueza porque produz especificamente isso. Só que se esquece como você tem uma limitação de produção, como isso gera o empobrecimento de pessoas internamente, inclusive uma fome generalizada, porque os alimentos tendem a se tornarem mais caros porque são escassos em relação àquilo que se produz para fora do país, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos ou para a própria Ásia. Se vocês observarem, eu acho que o Olavo pode até falar melhor comigo, melhor do que eu sobre isso, a produção de carne que o Brasil tem. Exatamente. É um dos maiores produtores de carne, mas vai para quê? Vai para onde? E de que maneira isso acontece? Além disso, a quantidade de água que é utilizada para, por exemplo, subsidiar essa produção de carne é muito significativa e hoje em dia, falando de recursos naturais, é um bem cada vez mais, não é? Em ênfase, além desse contexto, o baixo valor agregado também dessas commodities, que o Brasil, apesar de ter um volume gigantesco, não se compara a produtos, por exemplo, de países desenvolvidos que têm um alto valor agregado. Então, na balança, estaremos sempre abaixo, partindo desse modelo. Pois é exatamente isso, porque não se entende. Quando você tem os percentuais que a gente está assistindo lá o jornal e sai, às vezes, o percentual de superávit, não se percebe. Nietzsche dizia uma coisa que era muito interessante, que a ciência ligada aos percentuais, ela está muito ligada a você dizer a verdade, você mentir dizendo a verdade. Porque ele dá exatamente a ideia de que o Brasil está extremamente bem desenvolvido, que existe uma estabilidade econômica, que existe um crescimento econômico, mas não se percebe que é o baixo valor agregado que esses produtos, que essas commodities aqui na monocultura do plantation, ele possui. Isso é uma evidência da dependência que nós temos de países produtores de tecnologia. Aí por isso que pagamos relativamente barato por 1 quilo de fruta, mas pagamos extremamente caro por um dispositivo eletrônico que vem de outro país, porque foi pensado em outro país, não somente produzido lá. Isso é genial. Não é apenas fabricado, ele também é pensado em outro lugar. Pensar é muito caro, mas a gente não consegue, enquanto brasileiro, pensar e fazer determinadas reflexões em relação a isso. Mas é fundamental que se pense, que se reflita, que se possa chegar a um princípio que o pensar, que construir a tecnologia faz parte exatamente dessas atividades econômicas também. É igual a estudar. Com certeza. Né? Quando você está estudando, você também está produzindo. Quando você está estudando, você também é um profissional. Apenas não é lembrado dessa maneira, né? Necessariamente. Exato. Né? Mas podemos passar. A exportação é exatamente isso que a gente está abordando desde o início, para que se pense, para que se reflita sobre de que maneira essa exportação ela está vinculada a esses processos de desenvolvimento. Professor, vou precisar interromper você um pouquinho aí para falar da exportação daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque eu tenho certeza que você aí de casa está aproveitando, relembrando muito esse conteúdo, né, dos professores aqui de História e de Geografia, mas não sai daí, logo após a propaganda eleitoral, a gente está de volta, não sai daí.